Olá, não. O que te inspirou a se vestir desse jeito? Ahn, de novo, essa pergunta não. Acho que é o tédio do dia a dia e que todos parecem sem graça perto de mim. Esse é o verdadeiro motivo. Boy George não é apenas a estrela extravagante do palco. Por trás da maquiagem havia um garoto que teve uma infância violenta e passou um tempo na prisão, mas mesmo assim alcançou uma fama absurda e agora passa o tempo fazendo sucos e entoando cânticos. Hora do quiz. Qual ícone global do esporte George rastejou pela segurança de uma boate só para conhecer e foi chamado de Garoto Bonito? Deixe seu palpite nos comentários. Revelaremos a história completa depois. Saiba sobre a noite com Andy Warhol e os segredos dos maiores sucessos do Culture Club. Mas antes de mergulharmos no glamour, nas brigas e nas reinvenções, precisamos voltar ao começo de tudo, porque a infância de George guarda momentos decisivos que mudaram tudo. Infância. Crescer no sudeste de Londres nas décadas de 1960 e 70 não foi tão romântico e despreocupado quanto muitos pensam, pelo menos para George Alan O'Dowd. Nascido em 1961 no Hospital Barnhurst, Boy George cresceu em uma época em que famílias trabalhadoras viviam em casas modestas, crianças brincavam nas ruas sem celulares e o glam rock embalava uma realidade difícil. Mas enquanto outras crianças brincavam lá fora, George frequentemente voltava para casa e encontrava algo muito mais sombrio. Um lar dominado pelo medo, com um pai cuja simpatia para os de fora escondia, atrás de portas fechadas, um temperamento violento e assustador. Houve dias em que o jovem George encontrava sua mãe, Dinah, escondida debaixo da mesa da cozinha, gritando, enquanto seu pai pairava sobre ela com uma faca, uma lembrança que nunca o deixou. Em meio a muitos irmãos, George se sentia sozinho, chamando-se de ovelha rosa, brilhante, desafiador e diferente. Aos 6 anos, ele já sabia que era gay, o que o tornava alvo nas ruas difíceis da Londres dos anos 1970. Ele sofria bullying na escola, era atacado por gangues de skinheads e acabou sendo expulso por seu estilo excêntrico muito antes da excentricidade se tornar moda. Mesmo em meio ao caos, a música e a moda se tornaram seus salva-vidas secretos. Inspirado por David Bowie e T-Rex, ele virou uma obra de arte viva e se integrou à cena punk underground e new romantic de Londres. Em apartamentos em Londres, George decorava paredes com recortes de revistas e rebeldia, encontrando liberdade e amigos que, como ele, fugiram de lares desfeitos em busca de algo belo. Nesse mundo selvagem de neons, o garoto que se sentia invisível aprendeu a se destacar sem pedir desculpas. No entanto, se destacar logo o lançaria em uma tempestade de fama ainda mais intensa e muito mais perigosa do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado até então. Carreira e sucesso. Em 1981, após rápida e conturbada passagem pelo Bow Wow, Boy George decidiu seguir solo e criou o Culture Club com outros excluídos. O som era inovador, a imagem marcante e a voz de George cheia de alma e seu estilo andrógeno eram inéditos no mainstream. Quando Do You Really Want to Hurt Me entrou nas paradas em 1982, não era apenas uma música. Era um grito codificado do romance secreto de George com o baterista John Moss, uma decepção amorosa à vista de todos. A fama explodiu mais rápido do que qualquer um estava preparado. Após uma lendária aparição no The Tonight Show com Joan Rivers, George rapidamente se tornou famoso em toda a América. De repente, a ovelha rosa era adorada por milhões, mas as rachaduras aumentavam sob a superfície. Enquanto o Culture Club alcançava fama mundial e ganhava Grammys, George enfrentava dificuldades crescentes com vício, identidade e amor. Nos anos 80, o relacionamento secreto com Moss ficou tóxico, causou brigas nos bastidores e agravou o vício de George em heroína. Quando o Culture Club acabou em 1986, muitos acharam que George sumiria, mas ele se reinventou. Frequentando clubes underground, discotecando house e lançando o ousado musical Tabu sobre sua juventude caótica, George mostrou que era mais que uma estrela pop. Ele era um sobrevivente e um camaleão. Seus altos e baixos na carreira refletiam o caos emocional com o qual sempre lutou. Apesar de tudo, ele nunca deixou de criar.
Ainda assim, fama e reinvenção contam apenas metade da história, porque por trás da música e dos escândalos, a evolução do estilo de vida pessoal de Boy George se tornaria uma de suas transformações mais surpreendentes. Visões sobre estilo de vida e arte fora do palco. No auge do Culture Club, Boy George ia além da música e criava arte de várias formas. Nos últimos anos, ele voltou a essa paixão de forma mais séria, lançando uma coleção chamada Fame, com retratos ousados de ícones como David Bowie e Amy Winehouse. Sua arte reflete os temas que marcaram sua vida: identidade, rebeldia e resiliência. Vendendo obras pela Castle Fine Art, George transformou sua arte visual em uma nova forma de contar histórias, agora sem microfone ou palco. Para George, pintar é terapia, uma forma de processar a jornada caótica que a fama, o vício e a reinvenção trouxeram para ele. De festeiro a guru da saúde. Pode surpreender quem lembra os anos 80, mas hoje, as manhãs de garoto Jorge provavelmente começam com suco verde, não champanhe. Em 2014, ele adotou o veganismo cru, atribuindo à dieta a perda de mais de 30 quilos e clareza mental. Ele se dedicou tanto que fez leite de amêndoas e sobremesas cruas. Recentemente, Jorge admitiu abertamente que está usando injeções de Mounjaro, uma ferramenta moderna para perda de peso, brincando que todo mundo está usando, além de ter cortado laticínios e trigo novamente. Como já mencionado, essa evolução na saúde segue um padrão mais amplo com Jorge. Quando ele se transforma, dedica-se totalmente, convertendo antigos extremos em novas disciplinas. Paz interior, o lado invisível. Sob o sarcasmo e glamour, Boy George manteve discretamente uma vida espiritual pouco conhecida. Ele pratica cânticos budistas diariamente, frequentemente usando o mantra Nam-myoho Renge Kyo para se concentrar antes de shows e entrevistas. Influenciado pelos ensinamentos da atenção plena e pelos 3 princípios da mente, consciência e pensamento, George trabalhou para reprogramar os hábitos emocionais caóticos originados em sua infância turbulenta. Todas as manhãs incluem momentos de meditação ou até conversas motivacionais consigo mesmo no espelho, pequenos rituais que o ajudam a enfrentar o mundo sem a armadura que ele já precisou tanto. Esse alicerce espiritual se tornou um pilar do seu crescimento pessoal, embora, como veremos mais adiante, a luta pela paz emocional nunca tenha sido simples. Chapéus, humor e manias de quem gosta de ficar em casa. Claro, Boy George sempre será ele mesmo. Sua paixão por chapéus e acessórios de cabeça é lendária. Ele já disse que se sente nu sem algo na cabeça. Sua coleção varia de cocares imponentes a chapéus coco simples, e cada peça é como um escudo, lembrando o brilho extravagante que lhe deu poder desde o começo. Fora das câmeras, Jorge leva uma vida mais de artista excêntrico do que de astro pop. Ele adora vasculhar brechós em busca de achados vintage, enchendo sua casa com antiguidades, incensários e ícones religiosos peculiares. Atualmente, ele sente a mesma felicidade ao ficar em casa com chá de ervas e desenhando projetos que sentia ao perseguir noites de neon. Na verdade, ele chegou a dizer certa vez de forma famosa: "Prefiro uma xícara de chá do que sexo." Esse tipo de humor seco que só alguém que viveu os 2 extremos consegue realmente sustentar. Filantropia e atos silenciosos de bondade. Além de suas transformações pessoais, Jorge silenciosamente dedicou muita de sua energia para ajudar os outros. Ele trabalhou com instituições de caridade como Safe Kids Worldwide e a Fundação Albert Kennedy, focando na proteção de jovens lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer+, e comunidades marginalizadas. Diferente de algumas celebridades, ele quase não comenta sobre isso. Gestos importantes dele, como pagar tratamentos médicos de fãs ou ajudar antigos amigos na reabilitação, nunca foram manchete. Esse lado dele vem não só da fama, mas também de ter superado muitas dificuldades. Sua filantropia é pessoal, não performática, refletindo alguém que sabe como é ser invisível e quer evitar isso a outros. Ainda assim, por trás de toda uma alimentação saudável, dos cânticos e dos atos silenciosos de bondade, a verdadeira história de Boy George sobre conexão através do amor
desilusões, lealdade e rivalidades de uma vida inteira ainda estava sendo escrita. Aqui as coisas se tornam mais pessoais. Relacionamentos e conexões. Quando se tratava de relacionamentos, a vida de Boy George era frequentemente tão caótica e colorida quanto seus videoclipes. No centro estava seu romance secreto e tóxico com o baterista do Culture Club, John Moss, que inspirou sucessos como Do You Really Want to Hurt Me? A história de amor deles era escondida do público, mas fervia em cada letra, em cada olhar trocado no palco, até que as tensões destruíram tanto a banda quanto o relacionamento deles. Anos depois, emoções não resolvidas voltariam em batalhas judiciais, mostrando que certas feridas não cicatrizam totalmente. Mas nem tudo foi desilusão e traição. George formou amizades profundas e leais com outros outsiders dos seus primeiros dias no Blitz Club, como Marilyn e Princesa Julia, laços que resistiram mesmo quando a fama o levou para um mundo diferente. E em um momento que poucos sabiam, a princesa Diana quebrou o protocolo real para procurar George em um evento beneficente, chamando-o de verdadeiro sobrevivente, uma lembrança que ele ainda guarda com carinho até hoje. Depois, houve encontros com lendas, como quando o jovem George entrou escondido em uma boate para conhecer Muhammad Ali e recebeu um elogio inesquecível do maior de todos os tempos. Essas conexões pessoais, breves ou longas, refletiam a mesma verdade. Por baixo do glamour e do sarcasmo, havia alguém constantemente em busca de aceitação e amor verdadeiros. Mesmo assim, fama e conexões tinham seu preço. Conforme Boy George ficava mais famoso, as reviravoltas financeiras, disputas e reinvenções eram tão dramáticas quanto no palco. Renda e patrimônio líquido. Em 2025, o patrimônio de Boy George é estimado em 50 milhões de dólares acumulados com royalties de sucessos como Karma Chameleon, turnês e carreira artística na Castle Fine Art. No entanto, suas finanças não ficaram livres de polêmicas. Após processo judicial do ex-colega do Culture Club, John Moss, George aceitou pagar um acordo de 2,3 milhões de dólares, valor que ainda pesa em suas finanças. Além disso, sua empresa de turnês, Miss Pasha Touring, faliu em 2023, deixando quase libras 1,37 milhão em dívidas e provocando uma grande reestruturação financeira. Para manter o ritmo, George recentemente estrelou um filme. Lin Rouge segue como destaque na Broadway, participando de festivais e exposições de arte, esforçando-se para equilibrar paixão e dever. Ainda assim, nem milhões nem batalhas judiciais contam toda a história, porque o lugar onde Boy George escolheu viver e a luta para manter seu santuário pessoal dizem ainda mais sobre quem ele se tornou. Imóveis. A casa mais icônica de Boy George sempre foi The Logs, uma mansão imponente em estilo gótico situada na beira de Hampstead Heath, em Londres. Ele adquiriu a propriedade de 6 quartos e 5 banheiros, no auge do Culture Club nos anos 1980, transformando o edifício do século XIX em seu santuário por quase 4 décadas. Com vitrais, uma torre de meditação e paredes decoradas com suas próprias obras de arte, a mansão não era apenas uma casa. Era um reflexo de todas as versões de George que ele já foi. Mas nem mesmo esse santuário estava imune às tempestades da fama. Após a disputa judicial com John Moss, George tentou vender a propriedade em 2022 por 17 milhões de libras, mas optou por alugá-la por 65 mil libras mensais, buscando flexibilidade durante turnês e para quitar dívidas. A casa resistiu a disputas e conflitos com vizinhos, mostrando a determinação de George em proteger o que era importante. Ainda assim, embora as casas de Boy George tenham sido grandiosas e simbólicas, seu gosto por veículos revela um lado dele que é tão fascinante quanto, e às vezes, tão surpreendente. Veículos e carros. Quando se trata de carros, Boy George sempre preferiu o luxo clássico, tendo um Rolls-Royce como a joia da coroa de sua coleção. Combina com sua personalidade extravagante, polido, grandioso e muito estiloso.
Embora não existam histórias sensacionalistas de direção imprudente ou frotas de supercarros chamativos, a elegância discreta de suas escolhas diz muito. George sempre preferiu causar impacto com sua presença, não com velocidade. Sobre motocicletas, há poucas provas de que George tenha seguido esse caminho. Talvez, após superar o caos da juventude e a montanha-russa da fama, ele tenha decidido que não precisava de mais perigos. Quando o assunto é viagem aérea, George não tem jato particular, mas está acostumado a voar com frequência. Especialmente durante seus dias de turnês no auge e exposições de arte, ele pulou de um continente para outro, embora tenda a viajar em voos comerciais ou fretados, em vez de possuir seu próprio avião. Iates deram a George um palco surpreendente. Em 2022, George fez uma parceria com a Virgin Voyages, comandando sets de disc jockey a bordo dos navios de cruzeiro de luxo da empresa. Foi um momento surreal e completo. O homem que fugiu das ruas cinzentas de Eltham em busca de glamour agora diverte multidões do mar, unindo aventura, música e travessura. Também não há registro de que ele tenha andado de helicóptero, mas se você conhece George, sabe que ele não precisa de uma entrada de helicóptero para fazer uma grande chegada. Um chapéu marcante e atitude geralmente bastam. No entanto, enquanto os veículos de Boy George oferecem um vislumbre de seus gostos e peculiaridades, é sua vida atual, tanto as lutas quanto as conquistas, que realmente mostram o quanto ele evoluiu. Estilo de vida atual. Hoje, Boy George é um homem que superou seus escândalos, reinventou seu legado e abraçou suas contradições. Atualmente, ele está brilhando na Broadway como Harold Zeidler em Moulin Rouge, o musical, enquanto também faz turnês por festivais no Reino Unido e exibe sua famosa coleção de arte. Como já disse, esses projetos não são só paixão. Eles fazem parte do esforço de retorno após resolver o processo milionário com John Moss. Fora dos palcos, George trabalha discretamente para reviver Taboo, musical sobre sua juventude, e colabora com artistas como Peter Murphy para se manter criativo. As redes sociais mostram sua rotina com atenção plena, arte e humor, revelando que está em paz como Boy George e George O'Dowd. Após todo o caos, vícios, tribunais e luzes de neon, Boy George mostrou que não só sobrevive, mas se transforma. Se gostou de ver os lados selvagens, inesperados e humanos de Boy George, comente abaixo o que mais te surpreendeu. Não esqueça de curtir, se inscrever e ver nossos outros mergulhos em ícones que transformaram a cultura pop.